Tudo bem, Júlia? Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa 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 noite. noite. noite, Boa Vitor, noite. Fernando e todos que estão assistindo aqui online. Boa noite para todos. Boa noite. A gente queria agradecer muito a sua presença, por ter Sim, aceitado a participar desse evento. Acho que os temas abordados serão maravilhosos, ainda mais a saúde do neonato, né? Sim, Acho que é uma área muito interessante. Eu queria falar, queria que você só se apresentasse um pouquinho e contasse da sua experiência na área neonato para a gente. bom, primeiramente, Vitor, eu que agradeço, né, a você especialmente e a todos da Liga, tá? Por dar a oportunidade de participar desse simpósio tão importante. Acho que para os estudantes e para todos que estão aí pensando na área ou estão na área de criança, de neonatologia, de pediatria e de obstetrícia. Eu sou enfermeira, tá? Sou formada há alguns anos. Vamos abafar o caso, quanto tempo? Me formei. E logo que me formei, fui fazer aprimoramento em enfermagem neonatal. Fiz aprimoramento no HC, no Hospital das Clínicas. De lá, trabalhei sempre em maternidade, em UTI neonatal. Minha primeira paixão são os bebês, né? São os recém-nascidos. Saindo de lá, eu fui para a docência. Na docência, eu acabei fazendo mestrado, fiz mestrado em enfermagem. E depois do mestrado, eu fui fazer doutorado. Tá? Eu fiz doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com o tema de reparo tecidual. Então, juntou minhas duas paixões essa aula. Neonatologia e cuidados Legal. com pele. Porque Muito meu legal. mestrado e meu doutorado foram em reparo tecidual, em cuidados com pele. E meu Legal. aprimoramento com neonatologia. Tá, agora a gente vai dar uma saidinha, vai deixar você dar sua aula, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E só sim. fazendo um adendo, as palavras-chave elas vão ficar na parte de baixo como legenda para vocês, tá? Ok, Tchau, eu tchau e vou boa aula. compartilhar aqui a tela, né? Posso compartilhar? Sim, pode compartilhar já. Bom, então vamos lá, né? Fui convidada, o Vitor gentilmente me perguntou que tema que eu gostaria de dar aula nesse simpósio, né? Então ele acabou me deixando nessa missão e eu acabei colocando este tema, né? Que era uma angústia que eu tinha e que eu tenho até hoje. Quando a gente trabalha em neonatologia, eu acredito que muitos de vocês que trabalham em neonatologia devem ter essa angústia. E os que vão trabalhar, os que são apaixonados nessa área de neonato, também vão perceber isso, né? Que é muito difícil e é muito complexo a gente cuidar de um neonato e cuidar da pele deste neonato. Então, vocês vão entender o que acontece e quais as dificuldades. Vamos tentar explicar um pouquinho para você. E aí, pensando depois desse convite, eu pensei, refleti, eu vou fazer essa aula de desafios no cuidado de pele do neonato, porque para a enfermeira é um desafio, né? A gente tem um neonato, principalmente o neonato prematuro, ou um neonato que fica muito tempo internado na UTI, um neonato que precisa de dispositivos invasivos, que precisa de procedimentos invasivos, e que a gente consegue manter essa pele íntegra e conseguir preservar essa integridade cutânea é um desafio, né? Então vamos lá, vocês vão entender um pouquinho o que acontece. Primeiramente, antes de a gente começar a falar especificamente do neonato, eu gostaria um pouquinho de falar um pouquinho da pele, né? Aqui da pele do adulto, da pele de qualquer idade. Né? Então, como que é esta pele? Né? A nossa pele, ela corresponde a 15% do nosso peso
corporal total e é um órgão complexo que cobre toda a extensão corporal. E quais as funções que tem essa pele, né? Ela tem a função de evitar agressões no meio externo, agressões tanto físicas quanto químicas, como biológicas, então impedir a entrada de micro-organismos, né? Manter a temperatura corporal, e esse, só fazendo um parênteses, é um aspecto muito importante no recém-nascido. Impedir a perda hídrica, esse é outro aspecto muito importante do recém-nascido. Sintetizar vitamina D e absorver topicamente substâncias, certo? A pele, ela é organizada em duas camadas, né? Então, a camada superior, a camada mais externa, a camada superficial, a gente chama de epiderme, certo? Essa camada, ela serve para proteger todo o organismo contra os agentes externos e para manter a hidratação corporal. E essa epiderme, ela é constituída por 5 camadas. Então vamos lá, do interior para até a superfície. A gente tem aqui a membrana basal, ou a gente chama de membrana de camada germinativa também. Eu tenho a camada espinhosa, tá? Eu tenho a granulosa e eu tenho a camada córnea. Em algumas situações, em algumas localizações, como a palmoplantar, eu vou ter a camada lúcida, tá? E o que acontece com essa epiderme, né? Que célula que eu tenho constituído essa epiderme? Essa epiderme, ela não tem vasos sanguíneos, então ela não é vascularizada, e a principal célula constituinte da epiderme é o queratinócito. De 90 a 95% da constituição da epiderme, ela é formada por queratinócito. Esse queratinócito, ele se alinha aqui de forma perpendicular, e a partir do momento que ele vai sofrendo mitoses celulares, ele vai indo para a superfície até ele terminar o seu ciclo, certo? Esse ciclo dura aproximadamente 28 dias, tá? E essa parede de queratinócito vai conferir à epiderme um citoesqueleto formado por filamentos de queratina, que vai conferir aí resistência nessa epiderme. Qual outras células que a gente tem na epiderme? Eu tenho células de Langerhans, responsável pela resposta imune, eu tenho melanócitos, eu tenho células de Merkel, responsável aí pela função sensório-motor e resposta ao toque. Muito bem, abaixo dessa epiderme eu tenho uma região aqui muito importante quando a gente fala de reparo tecidual, que é a junção derme-epiderme, tá? Qual a função dela? Ela tem a função de manter a sustentação, a adesão entre a derme e epiderme. Ela vai fazer as trocas de metabólitos entre essas duas camadas, e ela vai servir de suporte para promover a migração dos queratinócitos, dos linfócitos, possibilitando assim o reparo tecidual, principalmente no processo inflamatório. Muito bem, abaixo dessa epiderme eu tenho a derme, né? Então, como é que é essa derme? Qual a função dessa derme? A derme, ela é formada por polissacarídeos e proteínas, e ela tem a notável função de conseguir reter líquidos. E ela pode ter, no decorrer da superfície corporal, diversas profundidades. Ela é dividida por 2 camadas, pela derme papilar e pela derme reticular, que é a camada mais profunda, certo? Principalmente, que célula que é constituída essa derme, perdão? Os fibroblastos, né? Os fibroblastos, que são células muito importantes aí no processo de reparo tecidual. Por quê? Porque eles vão produzir colágeno, né? No primeiro momento, eles vão produzir um colágeno mais frouxo, mais sensível, e depois, quando a gente vai passando, vai amadurecendo, passando para a fase de remodelação, a gente tem um colágeno mais resistente. Bom, já que eu falei aqui de processo de reparo tecidual, eu gostaria
de colocar aqui é essa imagem, tá? Essa imagem que mostra as fases da cicatrização de uma ferida. Aqui eu vou colocar uma ferida aguda, não uma ferida crônica, aquelas feridas que têm um processo de cicatrização, de reparo tecidual mais arrastados, tá? Na ferida aguda, a gente tem essas 3 fases. Eu tenho a fase de inflamação, a fase de homeostasia inflamatória, a fase de inflamação, tá? Nessa fase, o que vai acontecer no meu processo tecidual? Eu vou ter a ativação da cascata de coagulação, eu vou ter a agregação plaquetária, eu vou ter a formação de trombo para evitar o sangramento desta lesão, e aí eu vou ter a fase inflamatória, que é bem característico, com um monte de células aí inflamatórias invadindo esse tecido. A princípio, a primeira célula que chega aí no local são os neutrófilos, né, que exercem a função de fazer essa fagocitose, de limpar o ambiente, e os macrófagos também, tá? E depois eu vou ter uma série de fatores inflamatórios, PDGF, TGF-beta, TGF-alfa e vários mediadores inflamatórios invadindo esse tecido para promover o processo, a fase inflamatória. Nessa fase inflamatória, eu também vou ter a liberação de uma substância muito importante, que são as metaloproteinases. Essas metaloproteinases vão fazer como a limpeza do local, retirando os tecidos desvitalizados para conseguir dar espaço aí aos tecidos novos, aos tecidos sadios. Muito bem. Depois da fase inflamatória, a gente tem a fase de proliferação. E o que acontece aí nessa fase de proliferação? Que é a segunda fase, né? Nessa fase de proliferação, eu vou ter a formação dos tecidos novos. Então, vejam só que aqui, no primeiro momento, a gente tem a produção de colágeno 3, principalmente pelos fibroblastos, tá? Que estão ali que estão ali na derme, e aí a partir do momento que esse colágeno 3, o processo de reparo tecidual vai evoluindo, esse colágeno 3 vai diminuindo porque ele é um colágeno muito sensível, é um colágeno que só é um colágeno de reparo rápido, vamos dizer assim. As fibras não são muito resistentes. E aí os fibroblastos vão produzindo um colágeno de uma qualidade melhor, tá? Que é o colágeno tipo 1. Então, nessa fase de proliferação, eu tenho um aumento da produção do colágeno 1, tá? E eu vou ter uma série de elementos, principalmente as metaloproteinases, aí trabalhando fortemente para fazer aí a produção de colágeno 1 e a formação de tecidos novos. E a última fase que a gente tem, né, quando o colágeno 1 já chegou ao topo aqui e a ferida já está praticamente fechada, certo? Eu vou ter a fase de remodelação, tá? Que é a última fase e que, dependendo da ferida, para a gente voltar a força têncil da pele que eu tinha anteriormente à lesão, isso pode demorar anos, tá? Anos. Muito bem. Mediante esse processo, né, a gente entendeu aí como é que funciona a pele, e agora eu vou explicar qual a diferença da pele para o neonato, né? O que tem de diferente? O que tem que a gente precisa prestar atenção no neonato? Primeiro, o neonato ele tem uma imaturidade da epiderme. Após o nascimento, vai demorar de 14 a 21 dias para essa pele ter aí uma maturidade, independente da idade gestacional que nasceu esse bebê, tá? A formação completa da pele, com todos os seus anexos, com todas as camadas, ela se completa de 32 a 34 semanas. E os RNs pré-termos possuem uma camada córnea muito fina, e isto é um grande problema, certo? Então, se a gente lembrar lá da camada córnea, que eu acabei de falar, este vai ser um grande problema no nosso cuidado, porque essa camada córnea fina vai nos trazer várias repercussões que eu vou a seguir explicar, tá?
Outra característica do neonato é a barreira epidérmica imatura e o sistema imunológico imaturo. Então, o neonato, o sistema imunológico dele ainda é muito imaturo, ele ainda não é imunocompetente, tá? E ele tem maior suscetibilidade às infecções. E isso, então, tudo aí juntou, né? A camada fina, a córnea fina e maior o sistema imunológico dele que ainda não está fortalecido. E essa camada fina, essa camada córnea fina, o que vai causar? Maior perda transdérmica de água. E para o recém-nascido isso é um problema, é uma coisa que a gente precisa se preocupar quando a gente vai prestar a atenção, a assistência de enfermagem para esse bebê, tá? Além da maior perda transdérmica de água, eu tenho maior absorção transcutânea de agentes químicos, então qualquer produto químico que eu coloque na pele deste recém-nascido, ele absorve muito mais e muito rapidamente, tá? E maior facilidade aos traumas. Então, lembram lá que eu falei que ele tem uma imaturidade epidérmica, uma menor camada córnea, isso gera maior facilidade aos traumas, certo? Muito bem, outra característica específica do recém-nascido é a presença do vernix caseoso, né? O que é esse vernix caseoso? Ele é uma substância amarelo, esbranquiçada, que recobre todo o corpo do recém-nascido, termo quando ele nasce, e ele é composto por 80,5% de água e 10% de lipídio e 10% de proteína. E ele tem uma função de existir, né? A natureza é muito sábia, né? Aquele vernix caseoso, ele não está ali à toa. Primeiro, no momento do parto, ele tem a função de ajudar o bebê a sair, né? A escorregar, a nascer, certo? Então, ele facilita aí a descida do bebê, certo? E após o parto, ele também tem uma função. Ele forma um biofilme natural e é um poderoso sistema de defesa. Então, olhem só, né? Então, o vernix tem uma função importantíssima aí na proteção dessa pele, em manter a hidratação dessa pele, em diminuir a perda hídrica dessa pele, tá? Outra característica específica do bebê é o manto ácido. Olha só, ele tem um pH mais ácido do que o normal, certo? E isso faz com que ele tenha uma proteção química e microbiológica. Então, quando o bebê nasce, ele tem um pH de 6,34, a pele, tá? Ele é mais alcalino, e a partir do momento que ele nasce, a partir do momento que vão se passando os dias, ele fica um pH um pouco mais ácido, que torna aí, confere essa característica, uma proteção química e microbiológica ao recém-nascido. Muito bem. Outra questão muito importante é em relação à termorregulação. Então, lembram lá que uma das funções da pele é manter a termorregulação, né? E no recém-nascido, essa função é muito, muito, muito importante, né? A manutenção da termorregulação estável garante o bebê uma estabilidade hemodinâmica neste recém-nascido, né? Então, olha só, o que uma hipotermia no recém-nascido pode causar? Pode causar uma vasoconstrição periférica, isso vai levar a uma acidose metabólica, isso vai levar a uma vasoconstrição pulmonar, vai levar a um aumento de oxigênio, que leva por consequência a uma hipoglicemia, que pode levar à apneia, à hipoatividade e sucção débil. Então, a gente propiciar em um ambiente termicamente estável, termicamente adequado para o recém-nascido, é uma questão de sobrevivência para o recém-nascido, né? É uma questão primordial para o recém-nascido. E essa questão, e como a pele dele é mais sensível, mais fina, ele tem aí uma dificuldade de manter essa termorregulação e ele ainda tem uma imaturidade do hipotálamo também. Então,
toda essa questão neurológica, toda essa questão interfere aí na termorregulação do bebê. Então aqui nessa imagem a gente vê assim um bebezinho que parece ser um bebê pequeno para a idade gestacional, não sei se prematuro, e a gente vê algumas questões importantes. Então, ter ali os campos aquecidos para sempre você colocar esse recém-nascido em cima, você ter o gorrinho para colocar, o gorro não é só enfeite, o gorro é para proteger a perda térmica da cabeça do bebê, porque a cabeça acaba sendo a região que o bebê acaba perdendo mais calor. Então, tem todo esse cuidado em relação à termorregulação do recém-nascido. Muito bem, agora vem alguns dados que me assustam, sabe? Me assustam. São dados que quando a gente olha, a gente abre os olhos e para refletir. Que cuidado de enfermagem é este? Né? Então, olha só, de 3 a 10% dos recém-nascidos necessitam de UTI neonatal. Ok. 80% dos prematuros desenvolvem alguma lesão de pele. 80%. É muito, né? E olha só isso, 3% dos prematuros que desenvolve sepse até o 3º dia de vida em decorrência a lesões de pele. Então eu fico parando, é para parar e a gente refletir. Que cuidado é este que chega um bebê prematuro na UTI e ele desenvolve uma lesão de pele e essa lesão de pele leva a sepse. Então é uma questão muito séria. Esses dados foram retirados do um artigo que eu achei muito interessante, que falava o descuidado de enfermagem, né? O descuidado de enfermagem. Então, ele colocava o cuidado e o entre parênteses, antes. Porque é para a gente refletir, a gente está cuidando ou a gente está descuidando? Então, pensar na pele do recém-nascido tem que estar dentro do planejamento de enfermagem, tem que estar dentro da nossa assistência. Não tem como a gente cuidar do recém-nascido e não ter uma atenção especial para a pele desse bebê. Primeiro, né? Então vamos falar um pouquinho da nossa função como enfermeiro, já que a gente viu esses dados, né? Nossa lei do exercício profissional fala que o quê? Fala que é responsabilidade do enfermeiro quanto prevenir, controlar os danos que podem atingir os pacientes durante a assistência prestada pela enfermagem. Então, se eu sei de toda essa fisiologia da pele, todos esses aspectos da pele, é minha função como enfermeiro, como profissão científica, né, embasada na ciência, proteger esse bebê, proteger esse paciente, tá? É dever da enfermagem garantir ao paciente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes da falta de habilidade, displicência ou falta de prudência. Então, vejam só. Né? Se eu sei todas essas características, eu sei essa viabilidade, essa facilidade de ter lesões de pele, é meu dever prevenir e garantir uma assistência livre de danos, certo? Está na nossa lei do exercício profissional. E aí a gente tem uma ferramenta poderosa que Wanda Horta nos deixou, graças a Deus, né? E que a gente precisa saber usar. Né? Então, a gente tem que saber usar a sistematização da assistência de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem não pode ficar só no papel, não tem que ser só um protocolo, não tem que ser só algo que a gente faz porque tem que fazer, mas a gente tem que saber usar com inteligência a sistematização da assistência de enfermagem. Então, a gente sabe... né? Tá na nossa legislação que a sistematização da assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. E pela resolução 358 de 2009, ela deve ser implantada em todos os locais, em todas as instituições públicas ou privadas. Segundo essa resolução, ela coloca em 5 etapas, certo? E essas etapas são essenciais para a gente pensar aí no cuidado de pele do paciente. Né? Então, quando eu faço a coleta de dados, chega esse recém-nascido, eu sei que ele é um prematuro extremo, ou um recém-nascido com todas as suas alterações fisiológicas, e que eu vou coletar dados e eu consigo identificar o risco desse bebê ter uma lesão de pele,
Já é um achado importante. Quando eu faço o diagnóstico de enfermagem, eu levanto diagnósticos, integridade da pele prejudicada, o risco de integridade da pele prejudicada, eu já consigo fazer o meu planejamento de enfermagem, minha implementação da assistência de enfermagem, pensando em o que eu vou fazer para prevenir que ocorra aquela lesão de pele, ou o que eu vou fazer se eu já tenho uma lesão de pele, infelizmente, né? Se a lesão de pele já aconteceu, mas vamos trabalhar aqui sempre na prevenção, tá? A prevenção em primeiro lugar. E a avaliação de enfermagem, né? Então, a quinta etapa do processo de enfermagem, aí colocado na resolução COFEN, é a avaliação de enfermagem, que serve para quê? Serve para a gente avaliar se aquilo que eu estou fazendo, estou no caminho certo ou não, ou eu preciso alterar o que foi planejado durante a minha assistência, tá? E aí a gente tem os desafios, né? Então eu estou vendo aqui, eu coloquei todos esses problemas na cabeça de vocês, né? Coloquei ali como que é a pele do recém-nascido, a nossa legislação da nossa profissão, o que que ela fala, o que que a gente precisa fazer, né, o que é enfermeiro e enfermagem, qual a nossa função aí com o paciente. O instrumento da sistematização da assistência de enfermagem que eu tenho, né, para nos auxiliar a planejar uma assistência adequada, uma assistência segura para esse paciente. E aí eu tenho esse neonato que cada vez a gente tem mais tecnologia nas UTIs neonatais, cada vez eu tenho bebês mais prematuros, eu tenho gêmeos, trigêmeos, cada vez menores e cada vez necessitando de mais suporte tecnológico. E como vou cuidar disso, né? Então vocês vejam que a enfermagem fica, vamos dizer assim, com um pepino, né? Igual o povo fala, com um pepino na mão, né? Com a bomba relógio na mão. Porque eu tenho ali bebês que cada vez mais estão prematuros e cada vez necessitando de mais procedimentos invasivos e mais materiais e mais monitoramento e mais para a gente manter. E graças a Deus existe, né? Porque eles estão vivos e conseguem ter a sobrevivência e graças a esse avanço tecnológico é o nosso avanço do cuidado, do nosso saber científico também. Então, graças a Deus isso acontece. Mas aí a gente tem que lidar com isso, e a gente tem que lidar aí com isso preservando a integridade dessa pele, né, para livrar ele de danos. Então, olha só, né? Então a gente tem uma série de... Aqui eu coloquei os principais, gente, os principais procedimentos. Mas se eu começar aqui a esmiuçar, tem muitos outros. Então, olha só, eu tenho uso de sensores, eu tenho eletrodos que são colados na pele, né, naquela pele fininha, que parece assim um papelzinho de seda, tá? Eu tenho punções periféricas múltiplas, que toda hora esse bebê precisa de coleta de exames laboratoriais, precisa de acesso venoso para correr medicação. Eu tenho catéteres centrais aí funcionando, eu tenho curativos para prender e para garantir aí a permanência desses catéteres centrais. Eu tenho drenos, eu tenho sondas vesicais, sondas gástricas, sondas interais. Lembrem que tudo isso a gente coloca com algum curativo aí para fixar, certo? Então, além de colocar o dispositivo, eu tenho curativos fixando todos esses procedimentos, certo? Eu tenho curativo cirúrgico, eu tenho aí múltiplas punções que são feitas, né? Penetrando em todas as camadas aí da pele para coletas laboratoriais todas as horas, várias horas, né? Eu tenho ventilação mecânica invasiva, não invasiva, e eu tenho vários outros procedimentos. E todos esses procedimentos colaboram aí para a ruptura das membranas da pele. Então vejam que problemática, né? Que problemão que a gente encontrou. Muito bem, mas aí a gente tem que pensar primeiramente, antes de a gente ter aí a lesão de pele, né? A gente tem que pensar aí
que eu vou fazer para esse recém-nascido, para esse bebê, para eu ter medidas preventivas? Lembrando que a gente tem que dar uma assistência livre de danos, né? Então, a gente tem que pensar primeiramente, primordialmente, na prevenção dessas lesões. E aí vem várias medidas que foram colocadas, está nesse artigo Seminar in Perinatology, para falar das medidas, as recomendações que foram colocadas para o recém-nascido a termo. Então vamos lá, vamos ver essas recomendações. Imediatamente após o nascimento, secar gentilmente a criança. Então, secar gentilmente, dando destaque aí para a palavra gentilmente, né? Então, é importante que a gente tenha aí uma compressa, né, aquecida, mas bem macia, bem suave, para que a gente consiga secar e tem que secar sem esfregar, né? Secar gentilmente. Tá? Para promover aí, para eliminar, secar esse bebê e diminuir a chance de dele fazer uma hipotermia, tá? Remover delicadamente, olha a palavra, delicadamente, mecônio e sangue. Se tiver aí um risco de ter uma transmissão materna, de alguma doença transmissível, você ter uma limpeza mais vigorosa e mais detalhada. Deixar o vernix mais intacto possível, agora sim, né? Então, assim, o vernix caseoso, hoje em dia, pela política de humanização, eu acredito que isso está sendo mudado. Mas, quando eu me formei, pessoal, era assim, a gente deixava o bebê nascia, ele já era tirado do colo da mãe, ele era aí colocado no berço aquecido, era uma maratona, né? Era uma maratona, a gente já saía correndo com aquele bebê, colocava no berço aquecido e fazia todos os procedimentos com aquele bebê. E aí, depois de 3 horas, a gente já dava o banho, né? Um pediatra liberava e o banho já era realizado. E neste banho não sobrava um vernix para contar a história. Né? A gente retirava todo o vernix do recém-nascido até a última, não sobrava nada, né? O recém-nascido saía do banho cheirando a shampoo de bebê, tá? E hoje em dia a história é outra, né? Então a gente viu, né? Graças a Deus a ciência avança, o cuidado avança e a gente vai estudando e a gente vai entendendo a razão das coisas, né? E a gente sabe que o vernix, ele forma esse biofilme, ele tem uma camada protetora, ele tem uma série de funções aí na proteção da pele, da microbiota desse bebê. Então, a função do vernix é primordial. Então, hoje em dia, a retirada dessa forma que era realizada do vernix não é mais recomendada, certo? Então, o vernix, ele deve se deixar o mais intacto possível. E isso, muitas vezes, é muito difícil de aceitar culturalmente, né? A gente tem aquela cultura, principalmente quem é mais antigo, em hospital, quem trabalha mais tempo na maternidade, de deixar o bebê todo limpinho, penteadinho, já colocar roupinha engomadinha e vir o bebê cheirando a shampoo, tá? Então, isso a gente encontra maior resistência, mas é o que é recomendado para você manter a integridade cutânea e preservar aí a microbiota e preservar a integridade da pele, tá? E aí, esse vernix, ele vai ser... Quando que vai tirar o vernix, né? Vai ficar? Não, ele vai se desprendendo naturalmente. Tá? Então você vai, claro, banhando o bebê, mas não precisa fazer aquele banho que a gente esfregava, a gente pegava óleo de amêndoa e limpava todas as dobrinhas, tirava todas as dobrinhas. Então a gente vai deixando ele se desprender naturalmente, tá? Outro cuidado recomendado é embrulhar a criança para conservar o calor e permitir o contato pele a pele. Então, essa é uma outra característica que, graças a Deus, as políticas de humanização vieram. E foi mudando, né? O bebê, como eu falei para vocês, ele era tirado do útero materno, ia para o berço aquecido,
Depois tomava banho e muitas vezes ele ia para encontrar a mãe novamente depois de 4, 5 e às vezes 6 horas, né? Então, hoje em dia, isso é totalmente contraindicado. Então, pela política de humanização adequada, colocar esse bebê em contato pele a pele com a mãe, esse contato vai propiciar, que a gente chama de a hora mágica, né? A golden hour. Esse contato vai propiciar aí a manutenção da temperatura, vai propiciar o aumento do vínculo materno, vai propiciar o estímulo ao aleitamento materno, fora um monte de liberações hormonais aí pelo contato do bebê, pelo contato com a mãe. Então, esse momento é um momento mágico mesmo, que a mulher vai conhecer o seu filho, ver ele se materializar, né, realmente na sua frente. E o bebê começa a ficar em contato com a mãe, escuta o barulho da mãe, sente o cheiro da mãe, começa a lamber o peito e muitas vezes até abocanhar e sugar o peito. Lembrando, gente, destacando que esse contato pele a pele não é só colocar e tirar, né? O recomendado é pelo menos 1 hora de contato pele a pele. Tá? Pelo menos 1 hora. E o bebê, hoje em dia, quando ele vai para o alojamento conjunto, ele vai junto com a mãe para o alojamento conjunto, né? Ele não é mais, é um binômio mãe e filho, ele não é mais retirado da mãe para ir para um lugar e a mãe vai para o outro, né? Então, graças a Deus, essa conduta mudou. Muito bem, outro cuidado é limpar a pele com água morna. Pode ser usado sabonetes e sempre pensar nesses sabonetes, eles têm que ser suaves e sintéticos, eles chamam de sindete, tá? Com pH mais neutro possível para não ter alteração daquele manto ácido do bebê, tá? Que eu destaquei anteriormente. A frequência do banho aqui é também outro tema polêmico, né? Porque a enfermagem adora um banho, e é banho todo dia, e tem hora para banho, então a enfermagem é bem neurótica com banho. Então, são questões culturais, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem essa cultura do banho, todos os dias, várias vezes por dia, muitas vezes. Então, outro aspecto importante que foi colocado nessa recomendação, olha só, banho de 1 a 2 vezes por semana é razoável, ou quando necessário, tá? É aqui para os recém-nascidos a termo. E o aumento da frequência vai conforme a necessidade da criança e conforme a maior exposição à sujeira. Nos prematuros, mais ainda isso, né? Então, eu lembro também que a gente tinha uma neurose do banho. Tinha o plantão que dava o banho nos prematuros, o plantão vai dar noturno, dar o banho dos prematuros. E se esse prematuro não tomasse banho, a gente tinha que justificar por que não deu banho, né? E muitas vezes o médico tinha que prescrever para não dar o banho. Então, e essa medida de banhos diários também já não está indicada, tá? E para preservação da pele, ok? Muito bem, outra característica muito importante, até para a gente pensar aí na sistematização da assistência de enfermagem, eu tenho que fazer o exame físico, certo? E anamnese, e aí desse recém-nascido, para eu pensar em prevenção, né? E pensando aí na anamnese, no exame físico desse recém-nascido, o que eu vou pensar? Em classificar qual o grau da pele desse bebê. Né? Então, eu tenho uma tabela que está aqui nesse artigo, tá? Ela foi validada aqui no Brasil e foi publicada em 2014. E nessa tabela, ela tem pontuações, é uma tabela muito simples de ser usada e você consegue ver se esse bebê tem maior risco, tem uma pele já de maior risco, tá? Então, olha só, eu coloco aqui, ela tem de 1 a 3, tá? Então, primeiro item é a secura, eu vou colocar como 1, uma pele normal, nenhum sinal de pele seca. 2, pele seca, descamação visível. 3, pele muito seca, rachaduras e fissuras.
Eritema, né? Então, se tem uma vermelhidão aí presente, não há evidência de eritema, eritema visível é menor que 50% da superfície corporal e eritema visível maior ou igual a 50% da superfície corporal. E ruptura e lesão, nenhuma visível, pequena e 3 extensa. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou avaliar o recém-nascido, então no meu exame físico eu posso fazer isso, no meu exame físico diário, né, conforme a sistematização da assistência de enfermagem, eu vou fazer essa avaliação, pontuo, certo? E vou colocar o resultado. 3 é a melhor condição de pele e 9 é a pior condição de pele. Então, a partir daí, eu já consigo até planejar os meus cuidados, tá? Então, a gente tem que lembrar que a assistência de enfermagem, ela tem que sempre ser planejada. Então, esse instrumento simples, fácil, a gente consegue aí ver os bebês que já estão em risco, né? E conseguir planejar melhor a sua assistência de enfermagem, tá? Esse artigo eu achei bem interessante, eu trouxe aqui para vocês, tá? Esse artigo, ele usa o manual da sociedade, o guideline da sociedade de obstetrícia, que ele coloca várias práticas. Então, ele propõe uma mudança na prática clínica de enfermagem após a realização do treinamento. Então, eles fazem um treinamento importante com a equipe, colocam as práticas que foram, implementam na assistência o que o guideline recomenda, tá? E aí eles vão medir como é que foi essa pele, como é que está essa pele. Então, vamos ver o que o guideline recomenda, tá? Então, olha lá, o que foi recomendado? Banho. De novo, banho, né, gente? Diminuir a frequência e sempre usar aí sabonetes, produtos com pH neutro. Lembrando que esse guideline, ele é europeu, tá? Emolientes, então você tem aí emolientes para utilizar na pele, uso de 2 vezes por dia para proteger a pele. Então, a utilização de emolientes no recém-nascido que está internado na UTI, é muito importante para você melhorar aí a camada córnea, para evitar lesões nessa camada córnea. Então, ele recomenda o uso de 2 vezes por dia para menores, para os de 32 semanas, e 32 semanas ou menos, nas primeiras 2 a 4 semanas, ou se necessário, tá? Então, uma frequência grande de aplicação desses emolientes. Só destacando aqui no artigo, o emoliente que ele coloca é o Aquaphor, tá? Acho que é Eucerin, se não me engano, é a marca. Tá? A gente tem aqui no Brasil, mas é um emoliente caro e importado, então não seria muito a nossa realidade. A gente acaba fazendo isso com outros produtos que a gente tem aqui no Brasil. Eu deixo especial atenção aos bebês que estão em fototerapia, né? Então, a gente não tem nenhum estudo que comprove a utilização de hidratantes, emolientes nos bebês que têm fototerapia. Então, por precaução, porque isso pode lesionar, causar queimaduras, a associação de emolientes, hidratantes, óleos e a presença de fototerapia, tá? Então, a gente não tem nada que comprove a segurança, tá, da utilização desses produtos na fototerapia. Então, sendo assim, por precaução, a gente prefere não utilizar nos bebês em fototerapia, tá? Antissépticos, o que o guideline fala? Ele recomenda retirar totalmente da pele o antisséptico após o uso, então lavar a pele, tá? Eles lavam a pele com soro fisiológico e desencorajar o uso do álcool por ressecar muito a pele, tá? Então, eles evitam ao máximo a utilização de produtos alcoólicos com álcool, tá? Adesivos, minimizar o uso, utilizar eletrodos com gel, não utilizar solventes de agentes que potencializam a adesão. Então, antigamente, não sei se algum de vocês é da época, a gente tinha, né, o Bejoim,
que a gente utilizava para potencializar a cola de algum adesivo, né, de algum curativo adesivo, né? Então isso não é mais indicado, porque ele cola, né? Depois ele potencializa tanto a cola que a gente não consegue retirar o adesivo e acaba causando aí uma lesão. Ou você tem que usar um outro agente tóxico para retirar. Então não é mais indicado. Então ter muito cuidado. A perda transcutânea, que é uma questão muito importante no recém-nascido e no prematuro especificamente, né? 30 semanas ou menos, manter as incubadoras com uma umidade maior que 70%, né? E aí, caprichar no uso dos emolientes, tá? E o coto umbilical, ele desencoraja a utilização do álcool e o uso da clorexidina, tá? Para fazer a higienização do coto umbilical. Muito bem, depois que implantou todas essas medidas, foram avaliados. E aí, nossa equipe, né? Nossa equipe foi treinada, colocamos o protocolo, treinamos todas as equipes. E aí? Diminuíram as lesões? Olhem só, né? Então, aqui a gente consegue ver pré-guideline e pós. Olha só, né? Então, a gente teve uma diminuição expressiva do número de lesões de pele nessa unidade, que foi implementada o protocolo com o treinamento da equipe. Lembrando que não adianta a gente implantar protocolo sem treinar a equipe, né? Então, o protocolo só fica lá parado como uma folha de papel ou uma página na intranet. Então, a gente precisa implantar o protocolo e treinar muito bem a equipe para que esse protocolo realmente surja os resultados que a gente pensou, tá? Muito bem, agora vamos falar aqui de um dos aspectos, dos principais problemas que a gente encontra aí no neonato, né? Que são as lesões por extravasamento. Aqui nessa aula eu destaquei algumas lesões que eu considerei as mais, tem várias, né? Como eu mostrei para vocês, tá? Todos os dispositivos podem causar lesões ali, como eu mostrei para vocês, mas eu destaquei aqui as mais difíceis para a gente lidar e as mais complicadas para a gente resolver na nossa prática clínica. E uma delas é a lesão por extravasamento. Então, quando a gente tem uma lesão por extravasamento de alguma solução vesicante no neonato, isso é uma condição muito específica, muito difícil de a gente resolver. Muitas vezes essa lesão causa repercussões estéticas, causa repercussões funcionais no membro que foi acometido por esse extravasamento. E isso, pensando lá no nosso código de ética, na nossa lei do exercício profissional, que a gente tem que evitar danos para esse paciente, isso vai totalmente contra, né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Infiltração, o que é uma infiltração? Eu vou ter uma administração inadvertida de soluções não vesicantes para os tecidos adjacentes, tá? Então, eu tenho uma infiltração. Um extravasamento, qual a diferença? É um vazamento não intencional de infusão vesicante para o tecido perivascular, usualmente pela parede das veias periféricas, podendo causar danos. Então, o que difere aí de um do outro é a solução que está sendo infundida. No extravasamento, eu vou ter uma solução vesicante, certo? E aí, quais tipos de lesão eu vou ter quando eu tenho essa lesão que sai do vaso e vai para os tecidos periféricos aí, que vai para sai da parede dos vasos e vai para os demais tecidos? Eu vou ter lesões leves, eu posso ter uma vasculite, um edema, uma hiperemia, ok, uma lesão leve, né? Eu consigo reverter. Porém, eu posso ter lesões graves, eu posso ter necrose, eu posso ter abscessos. E aí sim, aí a situação é mais complicada, porque muitas vezes eu vou precisar de muitos procedimentos para conseguir reverter essa situação. Gente, olhem as incidências. As incidências são superiores a 70%, né?
Então, lesões por extravasamento não é uma coisinha à toa, tem uma incidência alta, tá? Os fatores que influenciam aí no grau dessa lesão. Primeiro, né, como eu já falei para vocês, a droga que está sendo infundida. Se é uma droga vesicante, isso vai causar uma lesão pior, né? Consequências piores. A concentração e o volume. Então, quanto mais concentrada essa droga e quanto maior o volume, pior é o grau dessa lesão, certo? O local de inserção. Então, a gente sabe que são mais frequentes lesões em membros superiores, tá? Do que membros inferiores. Mas, principalmente, aonde está esse acesso periférico? Esse acesso periférico está em regiões de flexão, tá? Então, são locais que são mais perigosos. E a idade gestacional. Quanto menor a idade gestacional, pior é o grau de lesões, tá? Por quê? Porque os prematuros têm aí uma fragilidade cutânea, uma fragilidade venosa e tem um escasso tecido subcutâneo. Então, os danos teciduais são imensos quando eu tenho uma droga vesicante, um extravasamento por droga vesicante. Aqui, esse quadro, eu nem traduzi porque eu achei ele bem didático para a gente entender o que é a droga vesicante. Eu retirei esse quadro desse artigo aqui, recomendo a leitura desse artigo para quem tem interesse, tá? Porque é um artigo que é muito direcionado para a enfermagem e ele mostra neonatologia, tá? Ele é específico de neonatologia e fala especificamente de extravasamento de drogas para neonatologia e coloca inclusive um protocolo de tratamento que elas implantaram no serviço delas, tá? Então ele achei bem esclarecedor, tá? Então, as drogas vesicantes são aquelas que têm pH menor que 5 ou maior que 9. Então, vejam que a gente tem os dois extremos de pH, tá? Ou muito ácidos ou muito alcalinos. Eu tenho um aumento da osmolaridade dessa droga, tá? E o que causa efeito direto sobre a solubilidade dessa droga. Isso vai causar um dano vascular. Então, quando eu tenho uma droga vesicante, isso leva a um dano vascular. Esse dano vascular na célula causa uma disfunção mitocondrial, tem a liberação de radicais livres, eu tenho uma alteração aí de RNA e eu tenho a morte celular deste vaso, certo? Isso ocasionando, né? Eu vou ter o estresse oxidativo, tá? E leva a um processo de inflamatório crônico, com danos nas membranas celulares, com danos nos vasos sanguíneos pequenos, tá? Nas vênulas, tá? Perdendo aí a integridade vascular, levando a trombose, tendo extravasamento das células vermelhas, até levando a necrose, tá? E todos esses fatores levam a danos tissulares muito importantes vesicais, e aí leva o que volta aqui aos danos vasculares, tá? Lembrando que nos neonatos aqui eu tenho vários fatores de risco, né? Então, eu tenho as veias frágeis, eu tenho as múltiplas punções necessárias para eu infundir drogas nesse recém-nascido, eu tenho o acesso limitado das veias, tá? E a necessidade de da terapia medicamentosa desse recém-nascido. Então, toda essa condição leva aí aumenta muito a chance de eu ter lesões por extravasamento, tá? Esse artigo coloca, então, pensando aí em lesões por extravasamento, como a gente já falou nas outras lesões, sempre o melhor é a gente ter a prevenção. Então, antes de ter o extravasamento, né, que aí já estragou, já lesionou, e aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, a gente tem que pensar na prevenção. E esse artigo, eu achei também outro artigo bem interessante, tá? Que ele fala especificamente de pediatria, ele coloca algumas medidas preventivas dentro de uma UTI.
tá? Então ele colocou dentro de uma unidade pediátrica, de uma forma geral. Então ele colocou esse treinamento, ele colocou grudou na cabeça das pessoas esse stick, tá? Que primeiro ponto é a segurança do tratamento. Tá? Então, uma abordagem padronizada para a segurança do tratamento, para a segurança da administração da droga. Então, o que seria isso? Primeiro, a fixação, eu vou ter uma padronização de fixação. Eu vou ter a utilização de filmes transparentes para eu visualizar se há extravasamento, tá? Eu vou evitar sempre a utilização da mesma veia. E aí, uma coisa muito importante para a gente pensar nas UTIs neonatais, que é a implementação do catéter central por punção periférica, que são os PICs, né? Ou de catéter central, mas a gente acaba utilizando muito o PIC no neonato. E aí você ter um planejamento da assistência de enfermagem para pensar na passagem deste catéter. Então, evitar punção do membro, preservar aquele membro que a gente sabe que aquele bebê vai precisar de uma terapia medicamentosa longa, de nutrição parenteral, de drogas vasoativas. Então, a gente planejar essa assistência pensando que esse bebê é um candidato forte para ter pique, então eu preciso preservar aquele membro em que eu vou passar aquele catéter, tá? Outro item é o T, né? Que é o toque, olhe, toque, compare. Então ela fala nesse artigo que a gente tem que olhar muitas vezes o acesso venoso, como é que está a inserção desse acesso, tocar aquele membro que está o acesso venoso e comparar com os demais, né? Com os dois membros, né? Com o que tem e o que não tem, né? Parece ok? Parece que o paciente tem dor, edema? Está seguro? E sempre fazer essas perguntas, tá? Outro aspecto é o I, né? Irritantes, que são as drogas. Que droga que está sendo difundida? Então, a enfermagem precisa saber. O que está sendo difundido naquele acesso venoso periférico, né? E aí precisa ter uma conversa muito importante com a farmácia, lembrando que a prevenção não é só com a enfermagem, é com a equipe multiprofissional. Então, toda a equipe precisa estar interagindo e trabalhando para prevenir lesões neste bebê, tá? Nestes bebês. E se for uma droga vesicante, conhecer as características das drogas e o que a gente pode fazer aí, pensar nessa droga irritante. Escolha do catéter adequado, qual é o tipo de catéter, qual é o tamanho do catéter, onde que ele vai ser inserido esse catéter, tá? E eu preciso manter mesmo esse catéter? Então, muitas vezes a gente entra nas unidades e muitas vezes já terminou a terapêutica e o bebê está com catéter salinizado, para quê? Né? Então, é uma porta de entrada para infecção e acaba aumentando a chance de ter uma lesão de pele. Então, eu preciso manter, né? Será que essa droga que está endovenosa eu não posso oferecer de uma outra via de administração? Então, aí entra também a equipe multiprofissional com os médicos para a gente conversar e tentar alinhar aí essa terapêutica para tentar prevenir. Outro aspecto colocado nesse artigo foi a questão do toque, olhe e compare, né? Então, ele parece ok, o acesso venoso? Possui dor? Possui edema? É seguro? Então, essas 4 perguntas sempre precisam estar presentes. E para a gente conseguir pensar aí na prevenção do extravasamento. Outro aspecto importante é limitar as concentrações de glicose, pensando na prevenção, né? Então, a concentração de glicose numa veia periférica, ela não pode ultrapassar 12,5%, né? Concentrações maiores do que essa podem causar aí, tem uma grande chance de causar uma flebite, uma inflamação nesse vaso, e aí você ter o dano no vaso e a ruptura e o extravasamento para outros tecidos, tá? E pensar em diluir o máximo possível essas drogas para possibilitar diminuir a agressão dessa droga no vaso. Então, a gente tem um dispositivo, a bureta, né? Que a gente consegue fazer aumentar a diluição dessa medicação.
E aí eles implantaram, então eles colocaram o stick, né? E colocaram aquelas séries de observações que eu acabei de referir para vocês. Treinaram novamente a equipe e implantaram protocolos, olha lá, né? Novamente. E foi avaliado o grau de a quantidade de infiltração antes e depois do protocolo. Então aqui, ó, a gente teve as intervenções, foi por aqui, e aqui começou pós-intervenção. Então começou-se a ter uma diminuição da taxa de extravasamento depois que toda a equipe foi treinada a manter uma fixação padronizada, a pensar na planejamento da segurança numa assistência segura, a pensar em preservar o membro para possível PIC ou catéter central, pensar em todas essas condições de ficar olhar, comparar, avaliar o membro. Então, após a implantação de todas essas condições descritas anteriormente, foi visto que a taxa de infiltração diminuiu. Então, aqui ficam algumas mensagens. Para prevenção, o que a gente precisa? Ter uma vigilância constante, né? Então, saber que droga está acontecendo e vigiar constantemente aquele membro, tá? E aqui eu coloco para vocês uma escala de avaliação de infiltração intravenosa periférica, também, que é outro dispositivo que a gente tem para conseguir avaliar aí se esse bebê, se esse recém-nascido, ou se essa criança, porque é uma escala pediátrica, tá? Ela teve infiltração e que grau que teve essa infiltração, tá? Essa escala ela foi validada, foi traduzida e validada para o português brasileiro em 2020, esse ano, tá? Então, e foi foi publicada este ano, tá? O artigo com essa escala. E o que ela coloca? Então, é uma escala bem simples também, em que o enfermeiro vai avaliar o grau de infiltração, tá? Então, olha só, eu tenho grau 0, certo? Sem infiltração, se não tem infiltração, se está sem sintomas e se o acesso venoso flui com facilidade. Eu tenho grau 1, se eu tenho um edema localizado de 1 a 10%, opa, tá? Luz amarela, tá? A gente já tem um grau de infiltração, então já seria uma condição para você retirar esse acesso venoso. Flui com dificuldade e dor no local, tá? Então já retirar o acesso venoso. Grau 2, então já está piorando, já tem um extravasamento mais importante, tá? Eu tenho um edema leve, até 1/4 ou 10% ou 25% da extremidade acima ou abaixo do local de inserção. Eu tenho presença de hiperemia e eu tenho uma dor no local. Eu tenho grau 3, então aí agora a situação eu já tenho uma lesão mais importante, um edema moderado, 1/4 ou metade ou 25 a 50% da extremidade acima ou abaixo do local de inserção, dor no local, pele fria ao toque, palidez, pulso diminuído abaixo do local, um edema grau 4, tá? Então aqui a situação é o pior grau que a gente tem de infiltração, de extravasamento, tá? Eu tenho um edema grave, eu tenho mais de meio ou 50% da extremidade acima ou abaixo do local de inserção. Eu tenho uma infiltração decorrente de fusão de hemocomponentes, soluções irritantes ou vesicantes, com edema de qualquer extensão. Pele fria ou toque, palidez no local, ruptura da pele, necrose, formação de bolhas, pulso diminuído ou ausente, dor no local e enchimento capilar menor que 4 segundos, tá? Desculpa, maior que 4 segundos. Então, aqui eu já tenho uma condição muito grave e importante de extravasamento, que eu já tenho uma lesão avançada, né? Então, essa escala, eu acho que é uma escala, um instrumento muito importante para a gente medir qual foi o grau de infiltração ou de extravasamento aí desse acesso periférico, né? Então, qual foi? Ou quando eu faço o exame físico e vou fazer a evolução de enfermagem, eu colocar lá
grau 0, né? Que está sem sintomas e flui bem, certo? Pela escala pediátrica de infiltração, grau 0. Né? Então, é um dado importante que a gente tem para eu quantificar o grau de infiltração, porque senão fica aquele muito infiltrado, pouco infiltrado. O quanto é muito, o quanto é pouco. Então, essa escala, eu acho que é uma escala importante que ajuda a enfermagem a descrever e a quantificar e a gente padronizar a mesma linguagem, tá? Bom, né, a gente já falou das medidas preventivas. Eu não quero que aconteça o extravasamento, tá? Mas aconteceu, tá? Aconteceu o extravasamento e teve uma lesão, tá? Então, o que vai ser feito? Primeiramente, interromper a infusão, né? Então, no momento que você detectou que houve o extravasamento, essa infusão precisa ser interrompida. Após elevar os membros, aspirar o conteúdo e retirar o acesso venoso. Tentar aspirar aqui o máximo que você conseguir desse conteúdo que foi infundido no tecido que não deveria estar, né? Tentar e retirar o acesso venoso. E aí, avaliar o grau de extravasamento, tá? Então, quanto que houve esse grau de extravasamento? E aí, a gente pode utilizar essa escala que eu acabei de mostrar para vocês, para avaliar um grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, tá? Esse extravasamento está em qual grau, tá? Não há um consenso em relação ao tratamento das lesões por extravasamento. Então, quando tem extravasamento, você tem que fazer isso. Não há um consenso, tá? A gente, infelizmente, a gente olha na literatura, a gente tem vários caminhos a seguir. Vamos falar de alguns caminhos aqui, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem já o extravasamento, tá? Primeiro, eu tenho os tratamentos convencionais, né? Então, eu vou fazer o desbridamento ou debridamento de tecido necrosado, né? Esse debridamento vai ser químico, vai ser mecânico, ou vai ter a necessidade aí de ter uma intervenção cirúrgica, tá? Eu vou utilizar curativos convencionais, hidrogel, silicone, hidrocolóide, filme transparente, e eu sempre tenho aí o consenso de manter o meio úmido, tá? Porém, quando eu tenho extravasamento, outras terapêuticas na literatura também são descritas, tá? Então, eu tenho as pomadas com nitroglicerina 2%, eu tenho a utilização da hialuronidase, eu tenho a irrigação com solução fisiológica ou a solução fisiológica ou irrigação com solução fisiológica associado à hialuronidase. Então, eu tenho alguns outros produtos, algumas outras estratégias escritas na literatura. Vamos lá, o que a literatura fala? Primeiro, em relação à hialuronidase. O que é a hialuronidase? Ela é uma substância que ela vai promover a degradação do ácido hialurônico e dos glicosaminoglicanos, né? Então, ele vai meio que quebrar a ligação que eu tenho ali entre as células, aumentando a permeabilidade dos tecidos e possibilitando a dispersão dos agentes extravasados, tá? Então, vai facilitar aí com que a solução vesicante se disperse mais facilmente, não ficando concentrada naquela região, tá? Lembrando que essa é uma medicação, então precisa de prescrição médica e para o procedimento ser feito, ele precisa de analgesia, tá? Local, ok. Como que é feito, tá? A administração ela é feita subcutânea e ela deve ser feita no máximo depois de 1 hora que você detectou o extravasamento, tá? Então tem que ter uma medida rápida. Tá? E ela é colocada soluções de 0,1 ml, 150 unidades por ml, diluído em 0,9 de solução salina. Tá? Em cada unidade são feitos vários pontos, aqui eu coloquei, né? Então, por exemplo, o extravasamento está aqui nesta região, o recomendado neste artigo aqui, tá? Da Bio, tá? Ele recomenda injetar 0,2 ml de forma circular em 5 pontos, tá?
ela coloca de 1 até 12 horas após, mas o recomendado é 1 hora após, tá? O mais efetivo. Então, ela coloca infundir 0,2 ml em 5 pontos, tá? Então, imagine que a área com extravasamento está nessa região, tá? Aqui estava o local de inserção do catéter, o catéter estava inserido dessa forma, houve o extravasamento e ficou toda a substância acumulada nessa região, né? E aí ela coloca para injetar 0,2 ml daquela solução em 5 pontos dessa forma, tá? Aqui nesse artigo, como eu falei para vocês, eu recomendo a leitura para quem tem interesse aí falar de extravasamento, tá? Ela coloca um algoritmo, tá? Um protocolo de tratamento de extravasamento venoso, tá? De extravasamento por acesso periférico, que é bem interessante, e ela coloca a realização da hialuronidase. Outro método realizado, né, quando você já tem aí o extravasamento, isso, pessoal, para extravasamentos grau 3 e 4, tá? Em que vocês tenham uma droga vesicante e um extravasamento importante, tá? É a técnica de washout, com soro fisiológico 0,9%. É uma técnica que foi desenvolvida em 1993 e o que consiste? Consiste em pequenas incisões, geralmente 4, e lavagem com soro fisiológico. Tá? Vai ser feita uma incisão e lavado com soro fisiológico aquele tecido, tá? Áreas com pouco tecido subcutâneo, principalmente nos neonatos, também tem a associação dessa técnica com, além do soro fisiológico, a hialuronidase, tá? Também precisa de prescrição médica e analgesia, tá? E aqui nesse estudo, nesse estudo de 2015, foi colocado 34 casos de extravasamento grau 3 e 4, tá? E foi realizada essa técnica de washout 30 minutos após, tá? Então foi retirado o acesso, foi visto que teve o extravasamento, foi retirado o acesso venoso, foi tentado aspirar o conteúdo que estava, retirado o acesso venoso e foram realizadas as incisões. Foram feitas incisões menor ou igual a 3 milímetros na área descolorida e demaciada ou incisões de 2 a 6 incisões com distância de 5 milímetros, tá? E foi injetado de 10 a 160 ml de soro fisiológico 0,9%. E depois coberto com curativo oclusivo. E aqui a gente tem as imagens, tá? Então o artigo coloca as imagens de como ficaram as lesões, tá? Então aqui a imagem logo após o extravasamento, e aí foi realizada essa técnica de washout, tá? E 24 horas após o extravasamento aqui, com uma melhora importante, né? Até dessa região aqui, que a gente vê bem lesionada. Aqui essa outra imagem que a gente tem uma isquemia no membro inferior importante, né? Após o extravasamento foi feita essa técnica de washout, tá? Nesse mesmo artigo. E 26 meses após o tratamento, o pezinho do bebê, graças a Deus, ficou íntegro, né? Não teve nenhuma lesão, não teve uma repercussão mais importante. Só teve aqui uma hipoplasia de leito ungueal que diz que estava em tratamento e melhorando, tá? Aqui nessa outra lesão, né, a gente vê um extravasamento grau 4 importante, né? Foi feito, além disso, uma fasciotomia também, com 32 meses de tratamento, vejam só, né? A criança ficou sem sequela estética ou funcional, então vejam que não foi uma coisa rápida, mas no momento foi feita essa técnica de washout, tá? Muito bem, outra estratégia que temos, especificamente para quando tem o extravasamento de drogas vasoativas, é a utilização da fentolamina, tá? Da fentolamina, que é o que? É um antídoto para o extravasamento de drogas vasoativas. Ela vai funcionar possibilitando aí
o relaxamento da musculatura lisa, atuando nos alfa-receptores e deve ser realizado até 12 horas após a ocorrência do extravasamento, tá? E com prescrição médica. Vai ser preparada uma solução, tá? De meio a 1 mg por ml e administrado 0,1 mg por quilo. No máximo, em neonatos, é dado 2,5 mg, tá? É feito no acesso venoso presente, tá? Que houve o extravasamento, ou é administrado subcutâneo na área afetada, tá? É importante que, para realizar essa medicação, esse antídoto, precisa ter monitoramento do neonato, pois isso pode causar hipotensão, arritmia e taquicardia, tá? Outro método utilizado é a pomada de nitroglicerina, tá? 2%, que vai atuar nas vênulas, veias e nas artérias, promovendo aí uma vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo da região e auxiliando a reverter a isquemia. O recomendado no artigo, tá? Utilizar, foi a Bio, o mesmo artigo que eu estava falando anteriormente, utilizar 2,5 centímetros, não ultrapassar de 12 horas do extravasamento para você ter um efeito melhor. Outros tratamentos que a gente tem, né? O contraindicado, curativos contraindicados, produtos contraindicados nos neonatos, alginato de cálcio, né? Por você ter o cálcio e esse cálcio poder aumentar ter o cálcio no curativo, né, na cobertura, e esse cálcio, aumentar o cálcio circulante, ter uma desestabilização aí desse eletrólito, tá? A sulfadiazina de prata é contraindicada, principalmente para os menores de 2 anos de idade, porque ela possui enxofre, e esse enxofre vai competir com a bilirrubina para se ligar à albumina, e aí vai aumentar a chance de ter o kernicterus, tá? Então ela é contraindicada para neonatos. Uso de produtos com corticoide por causa da toxicidade sistêmica e pela consequência da suspensão adrenal. A utilização de curativos biológicos, por exemplo, o colágeno, por causa do sistema imunológico, e compressas com cloreto de potássio. Acho que muita gente já viu utilizar, no Brasil a gente acaba utilizando meio que sem comprovação científica, não tem nenhuma comprovação na literatura se isso funciona ou não, tá? Então não é indicado, não é recomendado na literatura. Outra lesão importante que a gente tem em neonatos é a CPAP, tá? Que o CPAP é um dispositivo ventilatório não invasivo, tá? Então a gente tem 2 em que eu coloco este dispositivo nasal, tá? Eu tenho 2 tipos de prong ou pronga, tá? Nasais, eu tenho essa nasal em que tem 2 caninhos que ficam dentro do nariz, ou tem esse tipo máscara que fica acoplado no nariz, tá? Para o funcionamento adequado do CPAP, a gente tem que ter a boa adequação desse CPAP, desse dispositivo na narina. Se ele não se adequar direito, ele não ventila adequadamente e não faz sentido eu ter no recém-nascido, tá? Ele não consegue promover a ventilação adequada. Então, ele tem que ficar bem adequado na narina. E aí vem um grande problema, né? Por quê? Porque causa lesões, tá? É um dispositivo ventilatório excelente, mas quando a gente fala de pele, tá? Esse é um efeito colateral muito importante, porque ele causa lesões pela constante pressão do aparelho sobre as narinas, diminuindo o fluxo sanguíneo na região e aumentando aí a chance de você ter uma lesão na região, tá? A incidência varia de 40% a 60% do número de lesões, então é uma incidência alta, tá? E aí a gente tem também uma escala para eu avaliar o grau de lesão, tá? Então eu tenho a escala estágio 1, em que eu tenho eritema, sem branqueamento e pele íntegra. O estágio 2, então veja só, eu já tenho uma erosão superficial ou perda parcial da pele. E o estágio 3, que eu tenho uma necrose, lesão em toda a espessura da pele, tá? E aí pode causar alterações funcionais, estéticas nesse recém-nascido. Então é importantíssimo que a gente trabalhe aí sempre com a prevenção, né? Mais uma vez.
tá? Então, aí, medidas de prevenção. Não reutilizar as prongs ou prongas, tá? Por quê? Quando a gente reesteriliza elas não são para ser reesterilizadas, elas são de uso único, né? Mas quando a gente reesteriliza, o material dela acaba ficando mais rígido. E essa rigidez no material leva a aumentar a chance de ter lesão. Monitorar a localização dos gorros. Então, vejam só, aqui a gente coloca em gorros, tá? E fixa no gorro. Então a gente tem que monitorar como que tá esse gorro. Esse gorro ele tem que ficar em cima da sobrancelha e cobrindo as orelhas. Ele tem que ficar bem adequado, bem adaptado. Se o gorro sair da cabeça, isso vai puxar todo esse sistema e vai puxar a narina e vai tracionar a narina, propiciando aí, aumentando a chance de ter lesões. Então ele tem que ficar preso no gorro, mas não pode tracionar a narina. Então são condições muito importantes que a enfermagem é imprescindível para monitorar esse posicionamento, tá? Então ele tem que estar acima da sobrancelha, cobrindo as narinas e sem escorregar na cabeça. E você vai ter a fixação do CPAP aí no gorro, como eu mostrei para vocês. Monitorar o tamanho da prong, tá? Então ela tem que ter o tamanho adequado. A gente tem vários tamanhos de prong e vários tamanhos de narina de acordo com a idade gestacional do bebê. Então qual o tamanho tá adequado para aquela criança, tá? Então é importante a gente monitorar aí, tá? O encaixe e a ausência de tracionamento. Deve haver um pequeno espaço entre a prong e a narina. Monitorar constantemente as condições da narina. Então, eu sempre aplicar aquela escala, né? Tem branqueamento, então o nariz fica esbranquiçado, tem vinco, tá? Tá tracionando a narina, tá tracionando para cima, então sempre monitorar essa condição. E monitorar as traqueias do sistema. Se aquelas traqueias ficam pesadas, puxam o gorro, tá? Ou torcidas, elas vão puxar o gorro e vai tracionar a narina e pode causar lesões, tá? Então, olha aqui. Aqui eu tenho uma condição, essas fotos foram autorizadas, estava no artigo, tá? Então, aqui eu tenho uma condição que eu tenho branqueamento na narina, porque está sendo pressionado o CPAP aqui nas narinas, tá? Aqui eu tenho uma condição que o gorro está escorregando, já não está em cima das sobrancelhas, estão vendo? E acaba tracionando e aumentando a pressão sobre as narinas, tá? E aí a gente tem alguns dispositivos, nos Estados Unidos tem, tá? Alguns dispositivos que tem vários tamanhos aqui de acordo com a prong que é colocada. Então a gente coloca os dispositivos aqui para diminuir a pressão desse dispositivo. É um dispositivo acolchoado, um curativo acolchoado, que vai diminuir a pressão do CPAP contra a narina, mas aqui no Brasil nós somos criativos, né? E a gente consegue criar coisas e adaptar. E aí a gente tem a utilização aqui de vários outros curativos. Nesse trabalho que foi feito aqui no Brasil, foi publicado este ano, tá? Ele comparou a utilização de 3 curativos para a prevenção de lesões na narina. Ele colocou o hidrocoloide transparente, tá? Colocou a camada grossa de silicone e uma camada fina de silicone e o posicionamento adequado, né? Então, olha só, o gorro, o CPAP, o protetor nasal aqui é bem encaixado aqui. Vocês vejam que eles faz o orifício da narina e aqui o lábio superior, tá? E aí, o que ele encontrou? Que o curativo com hidrocoloide acaba sendo o melhor para prevenir lesões nasais causadas por CPAP, tá? Então, ele encontrou esse achado. Aqui, eu gosto de trazer o impacto do treinamento. Então, depois que foram implantadas todas as medidas de monitoramento do gorro, de colocado curativo para prevenir lesões, de monitoramento da narina, a gente fez aqui esse estudo fez o protocolo e implantou e treinou a equipe. E aí, olha só, gente, como diminuiu as estatísticas de lesões, né? Então, não tem como a gente pensar em enfermagem sem você planejar assistência, fazer um protocolo adequado e você tentar
e treinar a sua equipe, né? Não tem como, né? Uma assistência de qualidade tem que ter uma equipe treinada. Não existe qualidade sem equipe educada, né? Sem educação, tá? Tratamento, né? E aí, se lesionou, né? Fiz todas essas medidas, mas lesionou. Então, você vai avaliar aí com o médico. Então, é importante você ter uma equipe multiprofissional, né? Trabalhando. Então, você vai avaliar com a necessidade de alternar o tipo de CPAP, né? Nasal e máscara nasal, tá? Avaliar a possibilidade de outro dispositivo oxigênio terápico, né? Então tem que conversar com o médico e avaliar aí o grau dessa lesão para o tratamento. Só finalizando aqui, vou falar só bem rapidamente sobre dermatite irritativa de fralda, tá? Que são as assaduras, que ocorrem em 50% dos bebês. Também é uma condição muito presente nos neonatos, e aí a gente não pode, é uma coisa que parece que é boba, mas não é, tá? A gente precisa entender o que é. Quais fatores causam essas dermatites? Fezes, né, que elevam o pH, fricção, hiperidratação da pele por aquela fralda ficar molhada, úmida, temperatura elevada, perianal, agentes irritantes, sabonetes, óleos e próprios resíduos da própria fralda, tá? Dependendo do tipo de fralda, e medicamentos muitas vezes que o bebê toma e que é eliminado pelas fezes. E isso pode levar a uma infecção secundária levada aí pela dermatite, que são as infecções por algum agente ou algum agente microbiológico, tá? Então, a prevenção para dermatite de fralda: usar fraldas descartáveis, sempre trocar essa fralda constantemente nos neonatos, de 3 em 3 horas ou se necessário, limpar suavemente com algodão e água morna. Se tiver algum resíduo de fezes, né, não esfregar, você utilizar algum emoliente, algum óleo vegetal de preferência para retirar esses resíduos. Avaliar a região da troca de fralda, usar sempre protocolos, e se tiver uma lesão né, uma assadura, usar algum protocolo, ter algum protocolo, ácido graxo essencial, hidrocolóide em pé, pomada, com óxido de zinco, são as mais indicadas, tá? Na literatura a gente encontra as pomadas de com óxido de zinco as mais requisitadas. E se tiver uma infecção fúngica, você tem que ter uma avaliação aí médica, tá? Uma avaliação, alguma medicação prescrita. As demais lesões que a gente tem, né? Então a gente tem oxímetros, então sempre pensar no rodízio do oxímetro para não ter lesões com esse dispositivo. Remover os eletrodos gentilmente, utilizando emolientes, tá? Então, qualquer eletrodos, como qualquer adesivo, como qualquer outro curativo que você colocar na pele do recém-nascido. E utilizar sempre hidrocolóides ou poliuretano ou silicones para colocar algum adesivo na pele desse recém-nascido. Então, para fixar, tá? Algum dispositivo na pele desse recém-nascido, proteger essa pele com algum outro curativo. Só as considerações finais para terminar aqui, algumas mensagens que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Sempre trabalhar em equipe multiprofissional. A gente não consegue pensar na prevenção e no tratamento se eu não pensar em equipe multiprofissional. Sempre planejar assistência e organizar o cuidado para facilitar a assistência e promover a autonomia do enfermeiro. Então, a gente não consegue ter autonomia se eu não planejo, se eu não organizo a minha assistência. Implementar protocolos, né, e treinar essa equipe sempre, né? Então não tem qualidade se eu não tenho educação da equipe. Em valorizar a sistematização da enfermagem, que é uma ferramenta poderosa aí que a gente tem para eu proporcionar uma assistência de qualidade e segura. E aqui ficam os meus contatos. Para quem quiser acessar, me seguir, enfim, tá? E tiver alguma dúvida, deixo aqui os meus contatos para posteriores. Muito obrigada.